Somente os atentos contarão a história como ela é, sem enfeites, manipulação, todo o caos detalhado, nossa de civilização. Somente os artistas retratarão as ameaças que pairam no ar, os seres que rastejam e que precisamos desviar, os algozes que nos perseguem e que devemos escapar, as guerras que nos mutilam e que insistem em travar, as mordaças que querem calar, que querem invalidar nossa voz. A tempestade vem, mas ela vem por dentro de nós. Eu sou Hudson Pereira e o meu livro A Tempestade Vem por Dentro é um volume de poemas que fala de como às vezes nós somos presas da própria vida. E é o meu segundo livro pela Dowsley Editora. Oi, sou Lucia Dowsley, editora-chefe da Dowsley Editora. Estou aqui hoje para conversar com o escritor, poeta, professor Hudson Pereira, autor de Café Expresso e outros poemas, e A Tempestade Vem por Dentro, recém-lançamento da Dowsley Editora. Vamos lá? Hudson, vivemos tempos difíceis. O ano de 2020 não foi fácil para ninguém. Provocou muitas reações e desencadeou um medo e um isolamento que ainda continua nos dias de hoje. Para muitos artistas, o processo criativo tem origem justamente na dor e na turbulência. Você pensava em produzir um livro durante esse período? E como que se deu esse processo e quanto tempo durou? Eu entrei em 2020 com o projeto de escrever meu segundo livro, assim. E já tinha um material iniciado e eu queria, o meu planejamento para 2021 era dar sequência a esses temas. Só que ele não tem nada a ver com a tempestade. Os poemas da Tempestade Vem por Dentro, eles começaram a ser escritos em 2018, porque eu comecei a perceber uma desumanidade muito grande nas pessoas. E eu comecei a escrever os poemas dessa observação, da observação também da sociedade. Por isso que tem poema que fala de bala perdida, tem poema que fala da banalização da morte, tem poema que fala de violência. E só que eu não tinha intenção de montar um trabalho com esses temas. E aí veio a pandemia e esses temas começaram a ficar mais fortes, porque eu acho que a morte e a degradação das pessoas foi ficando muito mais presente na vida da gente. Já era presente desde 2018, eu já sentia, já comecei a observar que as pessoas estão mais desumanas, estão estão colocando seus preconceitos mais para fora, estão se sentindo mais livres para isso. E as desigualdades e os sofrimentos eles aumentaram muito com a pandemia. Então, por mais que não fosse, o livro não seja todo escrito na pandemia, eu só tive noção que o material podia se encaminhar para um livro por causa da pandemia. E aí, ao longo do ano também, eu fui escrevendo alguns poemas complementares. Os poemas principais, os mais conhecidos, eles já existiam e eu fui complementando conforme eu ia vendo as notícias, conforme eu ia tendo uma percepção assimilando o que estava acontecendo na sociedade. Hudson, A Tempestade Vem por Dentro é o seu segundo livro. Você saberia fazer uma análise comparando com
o seu primeiro livro, Café Expresso e Outros Poemas? Eu acho que a principal comparação que eu faço com o Café Expresso é o processo, porque o Café Expresso ele foi um livro que ele demorou quase 10 anos para eu lançar. Então eu tive muito tempo de apuro, de releitura, de trabalhar os poemas, de tirar, de colocar, de recolocar. Ele teve várias versões. E a Tempestade não. Como a Tempestade ele foi escrito ao longo do ano, mas ele foi montado e organizado por mim em 2 dias. Assim, na verdade, de um dia para o outro, porque eu fiquei 8 horas trabalhando nele sem parar. Aí fiz uma pausa para dormir e trabalhei mais 4 horas. Então foram 12 horas para montar o livro. Enquanto o Café, eu montei ele durante anos. Assim, ele era o meu livro de gaveta. A Tempestade não. A Tempestade é um livro que, quando eu olho para o início de 2020, eu não imaginava que eu ia ter um livro pronto em novembro. E acabou que aconteceu. Hudson, eu sei que é difícil para muitos poetas responderem, mas eu preciso te fazer essa pergunta. Em A Tempestade Vem por Dentro, você tem algum poema preferido? Poema preferido, eu não tenho, assim. Mas eu tenho os poemas que eu considero sempre os poemas chaves, né, do livro. E eu acho que Corpus Christi é um poema-chave que fala de como a gente se acostuma com a morte e banaliza a morte. A morte ela entra para o nosso dia a dia. Eu acho que Fogo no Céu também, que fala da morte, do alto índice de morte de crianças por bala perdida. Eu acho que o poema título é sempre um poema que traz muita força para o livro, mas não são preferidos. Eu acho que eles são apenas emblemáticos. Você possui alguma trilha sonora no seu processo de escrita? E A Tempestade Vem por Dentro você utilizou? Qual foi? E como que se dá esse processo? Sim, muita, porque eu sou uma pessoa que tem uma relação muito próxima com a música. Música é uma coisa assim familiar para mim, que me acompanha. O silêncio é muito raro. Eu estou sempre ouvindo música quando eu não estou vendo televisão ou não estou ocupado. Eu estou sempre ouvindo música. E especificamente o processo do livro teve muita influência de música clássica. Tristão e Isolda de Wagner, eu ouvi muito, muito. Todo aquele crescimento e aquela fúria que tem essa ópera. E também Tchaikovsky. E uma das influências do livro também foi o último disco da Madonna, que é o Madame X, que é um álbum que fala dos mesmos temas que eu tratei, que fala da violência no mundo, que fala da falta de empatia, da falta de compaixão uns pelos outros, e que foi lançado em 2019. Então, no processo desse livro, talvez tenha sido assim os dois pilares principais. Assim como no Café Expresso, no livro anterior, ele tinha muita influência da bossa nova, tinha muita influência do samba e um pouco do rock nacional. Hudson, eu percebo nos seus versos uma abordagem existencialista e de realidade social. Você sabe dizer como que isso é trazido para a sua literatura?
Eu acho que esses temas, eles ficam mais fortes quando a gente passa a ter consciência deles. Talvez, talvez não, eu tenho certeza que anos atrás, quando eu comecei a escrever poesia, eu não tinha uma visão tão, tão atenta à sociedade. Talvez porque a gente vivesse também numa época mais otimista, né? Com a economia mais otimista, com os avanços, as políticas públicas mais otimistas. E eu passei a observar mais essas questões conforme eu fui amadurecendo. Eu estou com 35 anos agora, eu escrevo desde dos 19. Então lá atrás eu não tinha essa percepção. Agora é impossível distanciar isso do trabalho, do meu trabalho literário, porque também é impossível distanciar isso da minha vida. Até porque eu sou professor também. E eu tenho contato direto com as desigualdades na sala de aula, porque eu trabalho na rede pública. Então, junto da questão existencialista do eu, tem muito o eu em contato com esse mundo desigual, esse mundo desumano, esse mundo feroz. E foi isso que eu trouxe no livro. Muito de como a gente reage à agressividade do mundo. Hudson, ao longo da sua caminhada literária, eu acredito que você tenha tido grandes influências e inspirações, não é verdade? Você poderia citar algumas? Eu comecei, acho que a minha primeira influência literária foi um poeta, né? Não dá para dizer que não era um poeta, mas não era um poeta de livro, era um poeta da música, que foi o Cazuza. Quando comecei a escrever poemas, eu buscava muito a beleza das coisas que o Cazuza escrevia. Eu achava que ninguém sabia falar de amor como ele. E, e, e depois que eu fui começando a ler poesia, fui descobrindo os autores, eu fui tendo pontos de identificação muito fortes. Eu me identifico muito com Antônio Cícero, que é um poeta que fala muito da vida cotidiana carioca. Eu me identifico muito com Bukowski, que já é um poeta mais maldito e que tem uma visão pessimista da vida, porque eu tenho esse lado também. Eu me identifico com os poetas marginais, Ana Cristina César, me toca muito, Cacaso, e também uma das inspirações para esse trabalho foi o Brecht. Comecei a ler os poemas do Brecht, em que ele retratava o nazismo, o Holocausto, e ele me ajudou muito a entender que o papel da arte também é documentar os tempos difíceis. Na leitura de A Tempestade Vem por Dentro, eu percebi uma intensidade voraz e houve um diálogo entre o artista e a humanidade, como se colocasse o homem contra a parede, revirando-o pelo avesso num estrondoso trovão agonizante. E nessa jornada íngreme, com a pele escamada, refletindo as próprias dores e as veias do mundo, estampa a impotência e a imperfeição, redescobrindo a própria voz, o ser liberto e inteiro através da arte. Hudson, eu gosto muito do título A Tempestade Vem por Dentro. Como você o criou? Eu acho que o principal foi conseguir olhar para dentro de mim e tentar buscar algumas respostas, né? A gente não consegue, a gente nunca tem certeza, mas é muito isso mesmo.
a voz, né, o locutor, o eu lírico, o autor, o narrador, como cada pessoa enxerga, quem considerar um livro pessoal, buscando em mim maneiras de reagir a essas atrocidades, a essas desigualdades e dores e sofrimentos e angústias, e buscando a cura buscando a cura, libertando a dor através da poesia. E a tempestade que eu cito, porque principalmente quando você ouve Wagner, Tristão e Isolda, existem uns crescimentos, né, que as harmonias e a música, ela vai crescendo, que ela parece que vai explodir. Então, várias vezes ao longo de 2020, a gente teve essa sensação de que alguma coisa se formava aqui e ia explodir. E seja uma crise de ansiedade, seja uma crise de desespero, seja medo da pandemia, das doenças, de perder as pessoas. Então eu vejo a tempestade muito por isso, muito dessa forma. Algo que vem vindo por dentro, pronto para sair da gente. Então foi daí que veio o título. Eu conversei com o poeta Hudson Pereira, que lançou recentemente A Tempestade Vem Por Dentro. Eu recomendo a leitura dessa obra, é arrebatadora, é impactante. E se você tem o sonho de publicar seu livro, entre em contato comigo, vamos conversar. Eu quero ver o seu sonho criando asas. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, aciona o sininho, o canal é novo, está chegando agora e vamos unir as forças. Obrigada pela participação aqui e até o próximo. Use máscaras, Covid está solto, preserve a sua vida, que é muito importante. Um beijo grande, brilha a luz. A tempestade vem por dentro. Somente os atentos contarão a história como ela é, sem enfeites, manipulação, todo caos detalhado, nossa descivilização. Somente os artistas retratarão as ameaças que pairam no ar, os seres que rastejam, que precisamos desviar, os algozes que nos perseguem, que devemos escapar, as guerras que nos mutilam, que insistem em travar, as mordaças que querem calar, que querem invalidar nossa voz. A tempestade vem por dentro, ela vem por dentro de nós. Os dias se tornaram mais árduos com o passar dos anos, e os anos se tornaram mais curtos com o erguer dos muros, e os muros se tornaram mais altos com o soar dos alarmes, e os alarmes se tornaram mais frequentes com o ranger dos dentes, e mais dentes foram quebrados com o perfurar dos dardos, e mais dardos foram lançados com o cair dos alvos, e mais alvos foram abatidos com a ascensão dos mitos, e mais mitos foram forjados com a proliferação dos ratos, e mais imundo ficou o mundo, e mais obstruídas as engrenagens. Eles contaminam nossa água, mas não minam a nossa coragem. Estar vivo, que atrevimento! Loucura mesmo é seguir em frente, tendo o peso da intolerância nos ombros e pisando sobre escombros, alumbramentos, frestas, cacos de vidro, fim de festa. Loucura mesmo é abrir os olhos de manhã e enxergar as cicatrizes,
já suaves, a violência aparentemente superada talvez não sangre, mas as feridas ainda ardem. Mutilação causada pela realidade de tão absurda, inacreditável. Estar vivo, que atrevimento da nossa parte, e ser artista, um crime. Estranho dever de ter nosso rosto dilacerado e sobreviver.